Olá, sejam bem-vindos à nossa monitoria virtual. Vamos resolver aqui algumas questões da lista Trabalho e Energia. Vamos lá. Questão número 1. Ele pede: determine o trabalho de uma força constante de 300 newtons aplicada a um corpo de massa 30 kg, sabendo que o deslocamento do corpo foi de 25 metros na mesma direção e o mesmo sentido da força. Algo importante aqui, a força é constante. Se a força for constante, você pode calcular o trabalho pela seguinte forma: força vezes deslocamento vezes o cosseno de θ. Lembrando que esse ângulo é o ângulo que a força forma com o deslocamento. Observe também que na questão ele diz que o deslocamento do corpo foi de 25 metros, na mesma direção e sentido da força. Então teríamos essa situação aqui. Observem. Eu teria o deslocamento e teria a força. Os dois na mesma direção e mesmo sentido. O que me garante dizer que o ângulo é de 0 grau. Como sabemos que o cosseno de 0 vale 1, então o resultado fica bem simples. Fica a força multiplicado pela distância, ou seja, 300 vezes 25. O que nos daria um resultado de 750 joules. Não esqueçam a unidade de medida. Questão número 3. O trabalho é realizado pela força de 50 newtons ao empurrar o carrinho por uma distância de 2 metros. É em joule igual a quanto? A força aqui também é constante. Então podemos aplicar a mesma fórmula. Força, deslocamento e cosseno. Observe, no entanto, que agora a força está formando um ângulo de 60 graus com o deslocamento. Então ficaria F 50 vezes o deslocamento 2 e o cosseno de 60, ele dá aqui meio. Então teríamos como resultado 50 joules. Essa questão aqui merece uma observação. O sentido dessa força aqui, na verdade, deveria estar para cá, tá? E não aqui. Caso contrário, nós teríamos uma solução que não tem dentro dessas opções, ok? Bom, vamos para o próximo. A figura 6 representa o gráfico do módulo F de uma força que atua sobre um corpo em função do seu deslocamento x. Sabe-se que a força atua sempre na mesma direção e sentido do deslocamento. Pode-se afirmar que o trabalho dessa força no trecho representado pelo gráfico é em joules igual a quanto? Atenção! Aqui não podemos utilizar a fórmula força vezes deslocamento vezes cosseno. Não podemos. Por quê? Porque a força não é constante. Observe que essa força é variável. A propriedade nos garante dizer que a área
é numericamente igual ao trabalho. Isso vem daquela integral definida de x1 a x2 de f de x dx. No entanto, observe que essa figura aqui, essa área, é uma área para lá de conhecida. Essa aqui, ó. Isso aqui, na verdade, o que nós teríamos? Um triângulo. Bem, gente, calcular a área do triângulo, nada mais fácil. Então, tem um triângulo aqui, ó. A área é dada por quem? Base vezes a altura dividido por 2. Bom, como a área é igual ao trabalho, então ficaria igual base 1 metro. A altura, como podem observar aqui, 10. Tudo dividido por 2. Então, encontraríamos o resultado 5 joules. Ok? Letra C. Vamos dar uma pausa aqui. Bem, voltando aqui. Questão número 9. Um bloco de 2 kg está submetido a uma força resultante que varia em função da posição x, de acordo com a expressão FR igual a 2x, ou seja, força resultante igual a 2x. Calcule. Trabalho realizado entre as posições 2 e 5 metros. Bem, vamos resolver esse problema, esse item aqui, de duas formas diferentes. Observem vocês que essa força aqui, ela é variável. Então, mais uma vez, não podemos utilizar a fórmula trabalho, força e deslocamento. Isso não pode. O que eu estou dizendo aqui, ó, que tem a... Eu não poderia utilizar força vezes deslocamento vezes o cosseno. Por quê? Porque essa força é variável. Então, isso aqui não poderia. Ok? Bom, então como que eu posso resolver isto? Primeiro método. Lembrando que o trabalho de uma força variável pode ser calculado como uma integral definida de x1 a x2 de f de x dx. Então, ele deseja saber o trabalho entre 2 e 5 metros. Então, esses aqui são os limites inferior e superior da sua integral. Então, o trabalho aqui ficaria f de 2 a 5. A função da força aqui é 2x. Então, 2x dx. Resolvendo essa integral, eu posso pegar o 2, que é uma constante, colocar para fora, ficaria a integral de 2 a 5 de x dx. Bem, então teríamos que o trabalho seria igual a 2, que multiplica a integral de x, vocês não recordam, vai ser x ao quadrado sobre 2. Isto aqui variando de 2 a 5. Aqui podemos simplificar 2 com 2. Então teríamos que o trabalho seria igual a x ao quadrado, variando de quanto? De 2 a 5.
E como eu resolvo isso? Eu vou substituir agora o limite superior. Então teríamos 5 ao quadrado menos o limite inferior, 2 ao quadrado. Então o resultado teríamos 25 menos 4, ou seja, 21 joules. Show de bola! Bem, eu falei para vocês que faria também de um outro método. Vamos lá, solução 2, para o mesmo problema. Observem que essa força aqui é um caso bastante simples. Vou me atrever a fazer assim porque é simples. A força resultante aqui é 2x. Isso aqui é uma função de primeiro grau. Toda função, desculpa aqui. Toda função de primeiro grau, ele faz um gráfico sendo uma reta, ok? Deixa eu acertar aqui umas coisinhas. Primeiro grau. Então o gráfico vai ser uma reta inclinada. E é fácil a gente determinar isso aqui, ó. Vamos lá. Vou tentar desenhar o gráfico aqui. Então teria eixo X, eixo Y. O gráfico eu já sei que vai ser uma reta, vou colocar aqui, ó. Bom, ele quer no instante, nas posições 2 e 5. Se eu substituir o x por 2, lembrando que aqui, ó, esse aqui é o nosso x, que tem que estar em metros, e aqui a força em newtons. Se eu substituir o x da força pela posição 2, eu vou ter 2 vezes 2, 4. Então significa que quando é que for 2, aqui será 4. E quando aqui for 5, essa forcinha valerá 10. E ele quer calcular o trabalho entre 2 e 5. Então você vai observar o seguinte detalhe aqui comigo. Você tem aqui agora, olha, desenhar é mais difícil, mas vamos lá. Eu tenho isto aqui, ó. Isto. Isto aqui. Essa figura aqui, na verdade, é um trapézio. É um trapézio, ele está nesse formato. Observando então que isto aqui é a base menor, esse aqui é a base maior, isso aqui seria a altura do trapézio, ok? E como que eu calculo a área de um trapézio? Eu sei que a área de um trapézio é calculada da seguinte forma: base maior mais base menor vezes a altura, tudo dividido por 2.
Então, e a área é igual ao trabalho. Então, vamos substituir. Base maior. Esse pedaço aqui, ó. Compreendido desse primeiro ponto, que aqui, ó, estou fazendo, até aqui. Você vai projetar lá no eixo Y. Então, isso equivale daqui até aqui, ó, 10. Mais a base menor, daqui até aqui. Então, vale 4. A altura é daqui até aqui, de 2 para 5. Então, 3. Tudo dividido por 2. Então, nós teríamos 14 vezes 3 dividido por 2. Que bom, né? Que bom, porque aí temos a solução. Aqui e aqui vai dar 7. E até ontem, 7 vezes 3, 21. É óbvio que você não precisa fazer das duas formas. E aqui ficou simples porque o gráfico era uma função de primeiro grau, ok? Fosse uma função de terceiro grau, já não seria tão simples traçar esse gráfico. Bom, vamos agora para a questão do item 9, mas o item B. Fizemos o item A, vamos fazer o item B. O item B ele pede sua velocidade ao passar pela posição 3 metros, considerando que na posição 0, sua velocidade era 4 metros por segundo. Gente, duas informações importantes aqui, ó. Ele quer saber na posição 3 metros. E diz que na posição 0, a sua velocidade era 4. Ele quer saber a sua velocidade. Bem, no item B, você tem que lembrar do teorema da energia cinética, onde ele diz que o trabalho de uma força resultante ela é igual à variação da energia cinética. Bem, o trabalho da força resultante, então, seria a energia cinética final menos a energia cinética inicial. Bem, vamos compreender aqui o que seria a final e a inicial. Vamos voltar ao texto. Sua velocidade ao passar pela posição 3 metros, considerando que na posição 0 sua velocidade era igual a 4. Então, meu amigo, essa energia cinética final está relacionada à posição 3 metros. Tá? Vou colocar aqui, ó, relacionada à posição 3 metros. E essa aqui, a posição 0. Tudo bem? Bom, e eu não sei o trabalho, porque o trabalho agora tem que ser de 0 a 3. O que nós tínhamos calculado aqui foi de 2 a 5. Então, eu vou ter que calcular de 2 a 3. Ou você faz pelo método da integral ou pelo cálculo da área do gráfico. Fique à vontade. Então, o trabalho agora seria de 0 a 3 de f de x. O f de x já sabemos que é 2x. Dx. Bom, calculando, nós teríamos 2x quadrado sobre 2 no intervalo de 0 a 3. O
poder cortar isso aqui. Então o trabalho daria x² no intervalo de 0 a 3. Ou seja, o meu trabalho realizado entre 0 e 3 daria 3² menos 0², ou seja, o trabalho seria de 9 joules. Bom, então eu já tenho o valor do trabalho. Substituindo aqui, então, onde ele diz que o trabalho da força resultante é a variação da energia cinética, vamos chegar ao seguinte contínuo: 9 energia cinética final menos energia cinética inicial. Bem, vamos dar uma pausazinha aqui. Retornando. Então nós temos aqui 9. Energia cinética é M, V final, ao quadrado sobre 2, menos M, V inicial, ao quadrado sobre 2. Como eu havia falado anteriormente, essa velocidade final está relacionada à posição 3 metros. E a velocidade inicial relacionada à posição 0 metros. Volta lá no texto. Ele disse que a massa do objeto 2 kg. E que na posição 0 sua velocidade era 4. Só substituir, galera. Vamos lá. Então eu tenho 9. Para ser bonzinho, ele colocou a massa igual a 2. Essa velocidade aqui, ó, que eu vou deixar agora em pretinho, é que eu desejo descobrir. Sobre 2 menos 2. A velocidade aqui inicial era 4 ao quadrado sobre 2. Olha que delícia. Vamos cortar. Então teria 9. Velocidade final ao quadrado menos 16. Agrupando os termos semelhantes, nós vamos ter que a velocidade final ao quadrado daria 25. E finalmente, velocidade final, tirando a raiz, 5 metros por segundo. Ok? Bem, de repente, fica uma questãozinha sua aí. Professor, eu poderia calcular o trabalho também utilizando aquela situação feita aqui com o gráfico? Sim. Vamos lá novamente. Vamos desenhá-lo então. Eu teria o gráfico. A força, como é uma função de primeiro grau, eu teria essa retinha. Aqui é um instante. A posição 0. E ele quer a posição 3. Vamos supor que aqui fosse 3. Então eu teria isso aqui, ó. Bem, qual seria o valor da força quando a posição fosse 3? Lembrando que aqui é a posição em metros e aqui a força em newtons. E que essa força
é uma função que varia da seguinte forma, 2x. Então, se eu substituir o x por 3, eu vou ter 6. Ah, e daí? E daí, galera? Isso aqui, ó, a área da figura a qual a gente se refere é sempre a área sob a linha do gráfico. Então, da linha do gráfico para o eixo. Isso aqui é um triângulo. A área é calculado com base vezes a altura dividido por 2. Isso daria base 3, altura 6 sobre 2, que daria 9 joules. 9. Como a área é igual ao trabalho, eu já teria o valor do trabalho igual a 9. Esse aqui, ó. E aí depois sigo esse raciocínio utilizando o teorema da energia cinética. Ok? Bem, façam do jeito que vocês acharem melhor. Insisto em dizer que esse gráfico é um gráfico simples de ser desenhado e ser plotado. Nem sempre será assim. Ok? Uma nova pausa. Bom, trago agora a questão número 17. Ele diz o seguinte: na brincadeira conhecida como cabo de guerra, 2 grupos de palhaços utilizam uma corda ideal que apresenta um nó no seu ponto mediano. O gráfico abaixo mostra a variação da intensidade da força resultante aplicadas sobre o nó em função da sua posição x. Considere que a força resultante e o deslocamento sejam paralelos. Determine o trabalho realizado por F num deslocamento de 2 a 9 metros. Bem, vamos lá. Observando aqui um detalhe importante. A força é variável. No entanto, eu não tenho que me preocupar com essa integral, visto que essas áreas aqui são todas áreas bem conhecidas por nós. Ele quer de 2 a 9 metros. Então aqui está o 2. Ó. E aqui está o 9. Se você observar, você tem exatamente isto aqui. Ó, de 2. Eu posso calcular até 8, se assim você desejar. Por quê? Porque aqui eu já tenho um trapézio, uma figura fácil. Se você quiser também, você pode dividir isso aqui, ó, fazer um retângulo, depois um triângulo, não tem problema. E depois nós temos aqui, ó, de 8 a 9. Seria também um triângulo. Bem, vamos fazer o seguinte. Isso aqui eu vou chamar de área 1. E esse outro aqui vou chamar de área 2. Vamos calcular as áreas, lembrando que a área é igual ao trabalho. Como ele quer o trabalho de 2 a 9, então o trabalho vai ser a soma da área 1 com a área 2. Então vamos lá, área 1. Na verdade, gente, a gente não calcula a área, o método para se achar o trabalho, que é igual método para se achar uma área. Até porque você não vai ter área negativa. Vamos lá. Nesse primeiro aqui, você tem um trapézio. Então, seria base maior mais base menor vezes a altura
tudo dividido por 2. Vamos lá para o resultado. Base maior, vamos olhar aqui, ó, de 2 até 8, então 6. Base menor, de 2 até 6, então 4. A altura, de 0 a 40, então 40. Tudo dividido por 2. Então 6 com 4, 10. 10 vezes 40, 400. Dividido por 2, 200 joules. A área 2. Eu tenho um triângulo. Então seria base vezes altura dividido por 2. A base vai aqui, ó, de 1 para 9. Desculpa, de 8 para 9. Então vale 1. A altura, ó, de 0 para menos 20. Isso aqui deveria ter um menos aqui, ó. Menos 20. Tudo dividido por 2. Então eu teria como resultado menos 10 joules. Olha que coisa bacana, menos 10 joules. Significa que está sendo transferida a energia do corpo para o sistema externo. Aqui foi do sistema externo para o corpo. Então o trabalho, que é a soma dessas áreas, daria 200 somado com menos 10. O resultado, 190 joules. Bem, espero que vocês tenham compreendido. Deem uma olhadinha no vídeo, estudem, frequentem a monitoria, tirem suas dúvidas. No próximo vídeo, vou resolver outras questões da mesma lista, ok? Muito obrigado e até a próxima!